Estamos de volta com Direito e Literatura, Controle Social. Esse é um programa de hoje. Em sua clássica obra, O Vigiar e Punir, Michel Foucault, ao tratar das prisões e das sociedades disciplinares, resgata um modelo arquitetônico, né, idealizado por Jeremy Bentham, lá no século XVII, para mostrar os efeitos da vigilância permanente e imaginária. Século XVII? Não, 18, 1787. Sim, claro. O Panóptico. Século XVIII. Final do 18. Então... Jeremy Bentham e o irmão dele foram chamados pela Catarina II da Rússia para modernizar a Rússia. E aí que eles bolaram usar a tecnologia da época para construir escolas, hospitais, prisões eficientes, fábricas eficientes. E o princípio era o controle, né? Com o mínimo possível de dispêndio. Ou seja, um sistema no qual um controlava todos. Esse é o modelo do Panóptico, né? E também bem visionário, volta de novo à questão do controle. Do controle. Ele privilegia esse olho, né, que perceberá tudo e que joga com a luz, porque é um sistema arquitetônico periférico com um eixo. E naquele eixo há uma torre com uma vigia dissimulada por persianas e outros processos, de onde o observador não é percebido pelos que são observados. Então, também há a expectativa de que, num segundo estágio, o observador seja dispensado, porque a presença dele vai estar introjetada comportamentalmente. Sim. Né? Só que então, o Michel Foucault, colocando algumas críticas ao Michel Foucault, ele segue muito uma noção de solidariedade social do Durkheim, imaginando que a sociedade cada vez mais optaria por sistemas de controle de vigilância e usaria menos a violência física organizada. E o que acontece em países como o Brasil é que esse sistema, embora na cidade tenha se aperfeiçoado muito, nós temos câmeras por tudo, em certos locais como os presídios não temos todo esse controle. Mas, pelo contrário, é muito difícil saber o que acontece, pelo menos no presídio central de Porto Alegre, não se sabe exatamente o que acontece. Então, exatamente o local privilegiado para o controle, segundo Foucault, é onde não há controle. O controle, na realidade, então, ele é usado para controlar não os presos, não aquele que cometeu um ilícito, mas é usado muito mais para controlar os outros. Isso. Então, na realidade, não é no presídio hoje que nós temos o central de controle, nós estamos fora do presídio. Mas assim, o que eu acho fascinante no Foucault é que ele estende de um modo tal a presença desse poder disciplinador que atinge o gesto, o convívio familiar, a atitude na religião, atinge todos os âmbitos onde possa haver uma norma disciplinadora, logo associada à violência e logo ao Estado, a forma com que o Estado se impõe. E isso transcende as formas clássicas de controle de violência. Ele faz ver isso no gesto e numa atitude que está na estrutura urbanística, na disposição das classes na sala de aula, em fenômenos que estão aparentemente neutros e que são visão dessa disciplina controlando a sociedade. E que são de uma permanência extraordinária. Eu fico assim, estupefacto como que a sala de aula reflete esse modelo militarizado. Uma espécie de geopolítica das... Mas esse controle, qual seria o elemento mínimo pelo qual ele é veiculado? Essa é a minha pergunta. Veja, para eu poder estar aqui e dizer algo com sentido, eu tenho que me submeter ao controle da gramática. Eu tenho que construir a frase correta. Sim. Veja. Agora, esta língua que eu aqui estou utilizando, se eu sair fora dela e usar o português do povão, já vai causar estranheza. Né? Claro. A próxima vez eu não vou ser convidado. Por isso que nesse livro, de 1984, a proposta é uma nova língua. Claro. Uma nova língua a nova língua. Que vai permitir todo o controle e a dominação. E vocês notaram que hoje há um politicamente correto em voga, no sentido de, quando você abre uma reunião, chamar de a todos e a todas, e a todo momento essa questão como se a linguagem fosse
tivesse um caráter fetichista, assim, né? Uma coisificação da linguagem, né? A todo momento se faz isso, por exemplo, querendo modificar, botar nota de rodapé em Monteiro Lobato, em Machado de Assis, trocar a linguagem como se isso fizesse com que as pessoas se tornassem menos, sei lá, preconceituosas, sei lá, algo assim. Agora, eu acho que recentemente a gente teve um sintoma notável de emancipação cultural, quando no bojo das revoltas, de junho de 2013, houve uma clara insurgência contra a tentativa de rotular, dominar, colocar no esquadro de algum movimento pré-organizado. Embora, claro, a gente sabe que houve a ação, houve a pretensão, houve inclusive a presença física e atos, né, de vários movimentos que serviram daquelas circunstâncias. Mas uma parcela daquele grupo, de sua maioria jovens, notou que, enfim, que qualquer identificação já era uma forma de enquadrar também um sistema preventivo, classificador, hierárquico, algum tipo de condenação prévia àqueles movimentos. Né? Sim, sim. E eu achei que aquilo foi, assim, talvez o tesouro daquele movimento, né? Pensando que a Hannah Arendt falava do tesouro perdido das revoluções, esse primeiro movimento de eclosão de um coletivo, e o ato mais sintomático foi esse: olha, não vamos nos enquadrar nas formas tradicionais. Claro, logo a seguir há um refluxo, né, e uma perda desse impulso. No caso do Foucault, ele também foi muito utilizado pela teoria crítica do direito penal, né, porque é um entendimento de que esse sistema de vigilância, de construção de uma certa normalização de certos comportamentos, justificou um direito penal comprometido com certos interesses econômicos bem determinados. Substituição da pena por outras coisas também. Por exemplo, a própria questão da tornozeleira. Mas porque no momento que você tem uma pessoa vigiada dessa maneira no direito penal hoje, você vigia toda a família, todo o grupo social ao qual essa pessoa pertence. Transcende a ele. Transcende, então toda a família dele passa a ser vigiada pelo Estado. E que vocês... Qual é o contraponto do controle? Quer dizer, parece que a gente não tem como sair fora do controle. Quando eu interpreto, eu estou sob controle e tentando controlar. Porque... Quer dizer, o que rompe o controle? O que faz o contraponto ao controle? Essa questão me vem... Devolvo-lhe a pergunta. Porque o Leonel disse, falando de 1984, que produzia um estado de indiferença, né? Isso é objetivo. Né? Uma indiferença subjetiva. Puxa, uma indiferença subjetiva é uma espécie de morte psíquica, né? A paz dos cemitérios. Algo assim. Então, quer dizer, se o controle funcionasse absolutamente, nós entraríamos O que aconteceu em 1984 mesmo, alguns anos depois caiu o muro de Berlim. Quer dizer, foi o regime socialista da União Soviética, para muitos ele era eterno. Sim. E subitamente caiu o muro. Então tem alguma coisa que, felizmente, provoca uma mudança. O que produz ruptura nisso? Aconteceu, ruptura, aconteceu. Talvez cabe uma pergunta. Nos movimentos sociais também. Né? Quem controla? Se há o controle social, a serviço de quem ou por quem se dá esse controle? Porque quando o Edward Snowden tornou público que havia uma espionagem, que até o celular da presidente da Alemanha, primeira-ministra da Alemanha, chanceler, Angela Merkel, era vigiado, então todo mundo botou o dedo no Obama, né? Como se ele fosse realmente o sujeito que controla. Mas nós sabemos que não é. E não é. Sabemos que não é. Claro. Mas que é uma massa de tecnocratas que se serve Mas aí o Leonel não tem razão, isso, né? que é um sistema. É um sistema. Não, na realidade, vamos usar a teoria dos dois corpos do rei. Né? Quer dizer, de alguma maneira, o presidente dos Estados Unidos tem interesse, mas o Obama tem e não tem, porque se o Obama como cidadão e o Obama como presidente. Quem ocupar o lugar de presidente dos Estados Unidos tem interesse nisso. Eu não posso deixar de perguntar para vocês. Tem alguma coisa... Os Estados Unidos têm interesse nisso, quer dizer. Nessa mesma linha. Quem controla é o Estado contra a sociedade. E por falar em controles, o que vocês acham sobre... já se controla tudo hoje, o trânsito. Como disse o Leonel, o trânsito é o lugar que qualquer lugar da cidade você não tem você é visto por todos. Antigamente se dizia que só os aeroportos eram não lugares, agora tudo é um não lugar, de certo modo. Sim. E a vigilância dentro das salas de aula também. Hoje se controla, daqui a um tempo vão controlar os professores e os alunos com câmeras dentro da sala de aula.
Isso não está muito longe de acontecer? Será uma catástrofe, não? Porque é um espaço de liberdade. Já tem as escolas e faculdades que o professor tem que passar o dedo quando entra na sala de aula, né? E o professor tem que passar de antemão a matéria que vai dar, passa por e-mail antes, é isso? Não, e tem pessoas que querem ser controladas, que querem entrar na internet, fazem questão de gravar o que estão fazendo. Então, ao contrário, tem gente que quer. Então, tem professores que estão eles mesmos gravando as aulas, alunos que estão filmando as aulas com o telefone. Então, tem um detalhe. Mas uma parte da população vai ver não só esse que alimenta o sistema, mas outra parte que vai achar justo isso, não, porque aí nós vamos poder coibir a desordem e tal. Há um elenco de atitudes que vão ser percebidas e condenadas. Mas controle e ordem estão ligadas. Vão ser reconhecidas como virtuosas, vão ser benéficas. Sim, o cara tá com um baita um carrão lá, mas é um bárbaro, joga lixo pela janela, vai pagar multa. Isso. Então, todo mundo vai aplaudir isso. Claro, tá certo. Está implícito que controlou-se o ato mínimo do cara que ele colocou. E eu sou a favor, evidentemente, que ele seja penalizado. Mas assim, o modelo... Mas não o modo de chegar nisso. O modelo é esse. Mas a questão é que nós temos um outro impasse em tudo isso, é que o nível em que o controle chega, que a grande conquista da modernidade, que foi a separação entre o público e o privado, vai estar se dissolvendo. Diluiu-se. A intimidade se torna pública. E, inclusive, voluntariamente. Sim, sim. Há uma espécie de discurso... É isso aí. Vou pensar de novo no Etienne de Labossière, sobre o discurso da servidão voluntária, de certo modo, né? Voltamos um pouco a isso. E hoje nós incentivamos a que os alunos, nas salas de aula, façam um X sem assinar o nome do comportamento do professor. Isso não é uma outra forma de controle? Sim. Anônima? A universidade ela é um dos lugares privilegiados do sistema de controle e reprodução da dominação. Essa é uma famosa tese do Pierre Bourdieu, inclusive, da mesma época do Michel Foucault. Claro. E o grande problema que nós temos hoje é que a universidade tem dificuldade de ser o centro dessa produção desse conhecimento. E quanto mais controlada a universidade menos poder ela tem. Então, ou seja, paradoxalmente, esse processo de controle e dominação da universidade, ele tira o poder, ele tira a criatividade. Isso. Então, cada vez mais o poder da universidade vai para as grandes organizações econômicas. Tá certo. Eu preciso controlar o telespectador agora. Vamos agora para um rápido intervalo. E no último bloco do programa a gente encerra a discussão sobre o tema de hoje, controle social a partir das novas tecnologias, nisso que vocês vinham discutindo. Fique com a gente. Essa é uma forma de controle, né? Quer dizer, fique com a gente. Nós já voltamos.